Fala galerinha, aqui é o professor JR. Vamos dar uma relembrada aqui como é que nós fazemos adição e subtração de números racionais? Então vamos lá. Temos duas frações, né, nesse exemplo, mais 2 quintos menos mais 8 quintos. Então, vamos primeiro eliminar esses parênteses, utilizando a nossa regrinha do sinal. Mais 2 quintos, quando eu eliminar o parênteses, vai ficar somente 2 quintos. Mais 8 quintos, quando eliminar o parênteses, eu vou usar a regra do sinal. Menos com mais, menos. 8 quintos. Vejam, pessoal, nessa operação, nós vamos ter aqui uma boa facilidade. Por quê? Porque os denominadores são iguais, são comuns. Então, o que eu faço? Direto, eu mantenho o mesmo denominador, 5, e faço a operação com os numeradores, 2 menos 8. Portanto, 2 menos 8, eu vou chegar aqui em menos 6 quintos. Simples, fácil. Quando eu tenho o mesmo denominador das minhas frações, eu posso fazer a operação de adição ou subtração diretamente com os numeradores. Ok? Agora, uma outra situação, que é o exemplo 2. Imaginem vocês que nós temos agora duas frações para nós fazermos uma operação aqui. Sejam elas menos 2 terços, mais... Quer uma maçã? Vamos colocar aqui um valor como menos 3 quartos. Como é que eu faço agora isso aqui, pessoal? Bom, agora vejam. Vou tirar os parênteses para fazer aqui a minha regrinha do sinal. Quando eu tiro o parênteses do menos 2 terços, vai ficar menos 2 terços. E aqui na regra de sinal, né, mais com menos vai ficar menos 3 quartos. Vejam, pessoal, nós temos agora um problema. Eu não posso fazer a operação direto em cima dos numeradores, porque os meus denominadores são diferentes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar um mínimo múltiplo comum entre esses números dos denominadores para poder transformar essas frações em frações que são iguais, vamos dizer assim, mas com os denominadores, né, que sejam iguais. Como que eu faço, então, para tirar esse mínimo múltiplo comum? Bom, nós já aprendemos, né, o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores 3 e 4 vai ser igual a quanto? Nós sabemos o dispositivo. Colocamos lá o número 3, colocamos o número 4, passamos aqui uma linha vertical, encontramos o primeiro número que eu possa dividir qualquer um deles. O primeiro número é o 2, sempre começo com ele. 3 não dá para dividir por 2, mantenho ele aqui do mesmo jeito. 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, 4 dividido por 2, 2. Vou para o segundo passo. Ainda tenho entre os dois um número que eu consiga dividir por 2. É o próprio 2. Então, 2 novamente. 3 dá para dividir por 2? Não. Mantenho 3 aqui. 2 dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Ótimo. Já cheguei no 1 aqui como resultado aqui das divisões para o 4. Falta agora o número 3. Não posso repetir o 2, porque agora me interessa só o número 3. O próximo, seguinte aqui, é 3. Bom, 3 dividido por 3, 1. Põe ele aqui embaixo. E o 1 que eu já cheguei, só copio aqui. Consegui no final reduzir os caras a 1? Consegui. Então, o que eu faço? Passo uma linha horizontal e multiplico os caras entre eles, para achar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, 12. Achei o mínimo múltiplo comum? Achei. Esse mínimo múltiplo comum vale 12. Volto aqui na minha fração, então. Voltando na minha fração, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser igual. Esse mínimo múltiplo comum eu vou usar uma fração para os dois. 12. Está aqui, ó. 12.
E agora eu faço aquele processo, né? Pego esse denominador, divido pelo denominador de uma fração e depois multiplico pelo de cima. Então, vejam, eu divido embaixo e depois eu multiplico em cima. Então, acompanhem comigo. 12 na primeira fração dividido por 3 dá 4. E multiplicado em cima, 4 vezes 2, 8. Veja que acompanha o sinal, menos 8. Vamos fazer isso com a segunda fração. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. E multiplicando em cima pelo 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, acompanhe o sinal de menos, 9. Vou fazer de novo a operação aqui embaixo para a gente conseguir enxergar melhor. Então, vejam, a conta que eu tenho que fazer é menos 2 terços, menos 3 quartos. Eu achei o mínimo múltiplo comum entre eles? Achei, é o 12. Ele será, então, um denominador aqui que vai ser comum para eles. Então, eu vou pegar o 12, dividir no denominador por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E este 4 eu vou multiplicar pelo numerador. 4 vezes 2, 8. Vejam que eu carrego o sinal aqui do menos 2 terços, então vai ficar menos 8. Mesmo processo para outra fração, para o 3 quartos. 12 dividido por 4, então eu vou ter 3. Esse 3 eu vou multiplicar pelo numerador. 3 vezes 3, 9. E veja que eu carrego o sinal do menos 3 quartos, que é negativo. Portanto, o nosso denominador é o mesmo, 12. E eu vou fazer agora a operação direta aqui em cima. Menos 8 com menos 9. Portanto, menos 17. Resultado, menos 17, 12 avos. Tudo bem, pessoal? Podemos fazer um outro exemplo. Deixa eu ajustar aqui para vocês. Um exemplo 3, envolvendo aqui 3 frações. Vamos somar 1 terço, positivo, mais 1 quarto, menos 2 terços. O primeiro passo, então, vai ser o quê? Nós vamos, tirar aqui os parênteses e acertar com a regrinha do sinal. Isso vai ser igual, então, a 1 terço. Aqui, o 1 quarto é positivo, então, positivo com positivo, eu posso colocar o sinalzinho aqui de mais, né? Positivo com positivo vai ficar positivo, 1 quarto. E aqui no menos 2 terços, o menos com menos, a regra de sinal vai dar mais 2 terços. Vejam que os denominadores são diferentes. Nesse caso, 1 quarto, e aqui eu tenho 1 terço mais 2 terços. Eu poderia somar direto 1 terço com 2 terços e obter 3 terços. Então, 1 terço com 2 terços, eu mantenho o denominador e faço 1 mais 2 dos numeradores, mais o 1 quarto que eu tenho aqui. Isso vai me dar 3 terços mais 1 quarto. Notem que 3 terços é a mesma coisa que o número 1. 3 dividido por 3. Então, eu tenho 1 mais 1 quarto. E como que eu faço agora para somar 1 mais 1 quarto? Bom, eu sei que o denominador aqui, para o número 1, é o próprio número 1. E se eu tirar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, então eu vou desenhar aqui esse mínimo múltiplo comum aqui, entre 1 e 4. Eu vou começar aqui com o número 2. O número 1 já é ele mesmo, então eu não vou dividir, vou repeti-lo aqui embaixo. 4 dividido por 2, 2.
E, finalmente, por 2 novamente, repito o 1. 2 dividido por 2, 1. Vejam, então, que o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2. Portanto, 4. Ok. Achamos um mínimo múltiplo comum? Achamos. Vamos lá. Então, arrumar a nossa fraçãozinha. Vocês viram lá, originalmente, que nós tínhamos a soma de 1 mais 1 quarto. Então, 1 mais 1 quarto. Deixa eu ver se está saindo direitinho aqui, se não perdi o meu foco. Baixar um pouquinho. Agora sim. Então, 1 mais 1 quarto. Eu posso escrever, então, com o mínimo múltiplo comum, que nós achamos aqui, que é o número 4. Eu vou fazer aquela operação, né? O número 1 é 1 sobre ele mesmo. Então, eu faço 4 dividido por 1, vai dar 4. E eu vou multiplicar no numerador por esse 4. 4 vezes 1, 4. Mais o 4 na segunda fração, dividido por 4, vai dar 1. E agora eu multiplico o numerador por 1, obtenho 1. Portanto, eu terei 4 mais 1, 5, e o denominador comum, 4. Resultado, 5 quartos. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha ajudado aí. Um abração do titio JR e até a próxima.